Olá, pessoal, boa noite. Só por essa abertura já dá para entender que vai vir uma super aula aí hoje, né? Nossa segunda aula desse Black November. Olha que delícia, gente, estudar auriculoterapia de uma forma um pouco mais intensiva hoje, né? Sejam todos bem-vindos. As informações que eu vou trazer hoje, elas são umas informações um pouco mais avançadas, mas vai dar para vocês entenderem perfeitamente, tá? A partir de amanhã nós vamos trazer sobre evidências científicas, né? O pessoal sempre fala, tem comprovação científica esse negócio de auriculoterapia? Tem muita gente que fica procurando comprovação científica, a gente tem muita comprovação científica, amanhã eu vou trazer algumas delas aqui para a gente estudar, inclusive com estudo de caso apresentado, bem legal. E aí depois, na quinta, materiais, onde a gente já vai começar a ir para o público que está mais iniciando agora, mas é legal você que está começando já ver, né, essa intensidade da auriculoterapia, essa veracidade da auriculoterapia, né? Realmente onde ela pode chegar, os resultados que ela traz, porque daí você já sabe que está entrando numa área que vale a pena, né? Porque se você já começa a estudar e vê só o AEIOU de auriculoterapia, você acha que é só aquilo, não é verdade? Acha que é só pegar o livro de protocolo, abrir, colocar ponto na orelha, e a auriculoterapia é muito mais do que isso, né? E o legal é que é uma técnica, né? Método fácil de ser aprendido, rápido, né? Então, assim, dá um up, né? Dá um ânimo mesmo para começar a atuar nessa área justamente por isso. É rápido, fácil de aprender, né? Tem um retorno muito legal, muito rápido financeiramente falando, então é rentável sim trabalhar com auriculoterapia, e realmente você que está aqui pode ser auriculoterapeuta, pode aprender a fazer, porque não precisa, viu, gente, ser graduado. Hoje eu tive bastante perguntas sobre isso, se precisa ser graduado na área da saúde, não precisa ter graduação na área da saúde para ser profissional na área da auriculoterapia. A auriculoterapia ainda é uma terapia livre, né? O que você precisa, por questão de responsabilidade, porque não é nem isso, não é obrigatório, né? Por isso que a gente tem bastante gente fazendo auriculoterapia sem estar capacitado, então a gente tem que prestar muita atenção nisso também. Mas por questão de responsabilidade, é necessário que você faça um curso de capacitação profissional antes de começar a atuar. Isso sim, tá? Mas dentro da área da auriculoterapia mesmo. Ok, pessoal? Então, olha só, vamos lá trazer esses slides. Tenho certeza que vocês estão aí, né, inspirados para a nossa aula de hoje. Alguém já tinha escutado falar nesse tema de auriculoterapia no campo de batalha? Alguém aqui realmente já tinha escutado falar isso? Ah, deixa eu ver aqui que a Marineuza colocou. Fiz em mim massagem da orelha, estava com dor no ombro. Como foi bom? Estou me achando curada. Que legal, Marineuza. Que bom, né? Você vê só na massagem aí já ajudou bastante. Imagina trabalhar com os pontos daí no lugar certo. Porque essa dor no ombro, Marineuza, ela vai ter uma raiz de problema, né? Quando aparecem os sintomas aqui, né, que a gente vê, realmente são só sintomas. O que está causando isso tem que ser tratado, né? Por isso que é legal depois buscar o tratamento. A massagem, ela ajuda muito nos alívios de sintomas, isso é muito bom, viu? Ah, olha aqui, a Rita já tinha escutado falar já do campo de batalha, a Arlete ainda não, né? É legal, olha só. Então, hoje nós vamos ver aí sobre esse tema, que é legal os auriculoterapeutas saberem também, né? Falar para os seus pacientes como foi usada a auriculoterapia, né? Lá desde 2001 sendo usada no campo de batalha. Isso quando a gente fala, né, aí dos Estados Unidos, né, alguns países europeus que inseriram a auriculoterapia. E, gente, eu acho assim, eu estava conversando hoje, um pouco antes, né, da live aqui com meu esposo, e nós estávamos falando, né, que nós estamos passando por um período aqui no Brasil um pouco de turbulência, né? Não estou acompanhando tão de perto, porque eu estou, né, estou com a agenda bem cheia esses dias de trabalho, mas eu tenho percebido nos poucos que eu estou acompanhando que a gente está numa movimentação bem intensa e nós estamos nessa questão, né, aquecendo para o lado também dos soldados brasileiros, enfim, né, tudo aí dentro dessa política.
E coincidentemente, porque esse tema já foi escolhido por nós muito antes disso, não tem nada a ver com a situação atual, até já me perguntaram, isso, professora, você colocou por causa disso? Não, tá? O tema já tinha sido escolhido bem no mês anterior, já não tem nada a ver com a situação atual, tá, gente? Então a gente vem aqui porque eu achei bem interessante trazer isso para vocês, mas é legal deixar bem explicado também aqui, né? Verdade? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. A Adriana perguntou: o seu curso eu posso trabalhar com aurícula ou tenho que fazer outro? Não, Adriana, o curso Entendendo a Auriculoterapia, ele é um curso completo de capacitação profissional, tá? Então, fazendo ele, você pode atuar como auriculoterapeuta. Inclusive, né, é um curso com registro na Biblioteca Nacional, já vai sair o selo no seu certificado, tá? Tanto da Biblioteca Nacional quanto do reconhecimento da ABRAT. É um curso sério, completo e realmente te capacita para atuar, ok? Mas aí depois, no finalzinho, eu vou falar mais do curso. Vamos que vamos aqui para a gente conhecer esses pontos mais de perto que foram usados no campo de batalha, né? Vamos estudar cada um deles, mas antes vamos ver mais um pouquinho sobre esse assunto aqui. Hoje, de novo, cada pouco a professora vai ter que dar uma pausa aqui, tomar uma água, né? Ainda estou aqui bem com a fala um pouco comprometida. Acho que vocês, quem me acompanha sempre, está percebendo. Ainda estou com um pouco de cansaço para falar aqui, de vez em quando dá uma tossezinha. Então, não estranhe eu estar parando um pouquinho, tossindo, tomando minha água e dando continuidade, porque eu fiz esse compromisso com vocês e vamos que vamos aqui, né, gente? Tá? Auriculoterapia no campo de batalha, nossa segunda aula, né? A nossa segunda aula aqui desse Entendendo a Auriculoterapia, esse Black November, né? Onde a gente vai ter aí a liberação do curso, depois realmente a gente vai abrir o carrinho, mas eu vou falar no final para vocês aí com um valor super diferenciado desse mês de novembro. Vamos pegar aqui, durante as guerras do Iraque e do Afeganistão, lá em 2001, tá, gente? Isso é um tipo de terapia não convencional, ou seja, que não era comum ali, né? Nada convencional, conhecida como acupuntura no campo de batalha. Ela ganhou força para tratar a dor dos militares do exército americano. Então, começou lá, com o exército americano, durante essa guerra, durante esse período, como uma opção para alívio da dor ao lado de medicamentos convencionais, certo? De onde veio essa acupuntura no campo de batalha, gente? De onde que saiu isso? A acupuntura. Primeira pausa. A acupuntura no campo de batalha foi criada, então, pelo Dr. Richard, enquanto estava em serviço ativo na Força Aérea dos Estados Unidos, em 2001. Ele descobriu uma sequência específica de agulhas, olha só, sequência específica, nós vamos estudar essa sequência, vamos ver por que de cada um desses pontos, né? Então, é legal vocês anotarem. Uma sequência muito específica de agulhas nos ouvidos proporcionaria um alívio rápido, altamente eficaz de muitos tipos de dor. Olha só que legal, gente. E agora eu vou tirar um pouquinho aqui, porque eu vou passar um videozinho para vocês. Coloquei aqui o vídeo, porque senão eu esqueço do vídeo, né? E vou passar um videozinho para vocês agora, onde vocês vão poder acompanhar um pouquinho desse trabalho, gente, maravilhoso. Eu achei simplesmente demais isso aqui. Vamos lá, vou trazer para vocês o vídeo. Assistam com bastante atenção esse vídeo. We were teaching the enlisted medics because they go outside the wire, teaching them a lot of great questions. Right before the break, somebody said, "Hey, Doc, sometimes somebody gets shot, they're starting to bleed out. Well, I've lost that guy, but now somebody has to go put a tourniquet on him." After about a minute or two, they hurt so badly that somebody has to give that guy narcotics, and then you got to watch him, make sure he's breathing. And they put 2 on the senior enlisted guy there, of course. After about a minute, he's like, "I can barely move my hands. This is killing me." And so I grabbed 2 and I said, "Okay, you've learned this. Come up here right now and do it right in front of us." So we put the tourniquets on. True story. We then had, you put this one in, you put the next needle in. How do you feel? That's different. Wow. And starting to move his hands. I said, "Okay, next needle, about 10 seconds apart." Oh my God. He starts laughing and says,
give me I think I could fire a gun. So unfortunately, that particular group that we taught, it was supposed to be 25, it was only 23 because 2 of them had been killed the previous week in a firefight. So it's truly somebody that's, outside the wire and doing the mission, and they really need this kind of training that they can take out there. What we call acupuncture dates back 3,000-4,000 years to traditional Chinese medical practice. So with acupuncture, we know that we may dial in for using the ear as one of several sort of mini systems or microsystems, ear or scalp or hands. And we know that we can not only affect local, but we can affect their general sense of well-being. So acupuncture allows us to do more than just treat, put a Band-Aid on it, or give them a pill. It allows us to reach into the entire person. Money was dedicated to take battlefield acupuncture and propagate it throughout the Department of Defense, healthcare providers, and the VA. And so we taught nearly 3,000 healthcare givers across the DoD and VA and close to 160 instructors on how to do battlefield acupuncture and how to teach battlefield acupuncture. This is a strip of 8 of them. Clearly, you can carry enough treatments for 5, 10, 15 people just in your pockets or in your BDUs or ACU pockets. Easy to pop out. And when you do, you just pop them out like that. And that's the applicator for 1 needle. Tech Sergeant Jesse Sosa, part of the 89th Maintenance Group. I'm a flying crew chief on the C-32 and the C-40. Flying Vice President, First Lady, and a diplomat that needs to go overseas. When we carry high-profile duties as a vice president, he brings a lot of Pelican cases, which was one of the issues that strained my back. But the first time I got battlefield acupuncture, it was different. I wasn't expecting a lot out of it because I've tried everything, but I was open-minded. When the doc started to put needles in my ears, it was definitely a tingling sensation. But after a couple of days, I felt like I was a new man. These are very simple to use. So if I have somebody that has migraine headaches or recurring headaches, if they're active duty and they have headaches and they have to pull guard duty, and I'm at a bare bones base and I've only got 3 people that share the guard duty, and suddenly Sam has got a bad headache today and this guy just got off and he's supposed to work tomorrow. Oh, I'm strapped. If I give this guy narcotics, he can't use his gun, he can't use his weapon. But if the doc can put ear needles in him and he feels like, oh, I feel great, I can go to work, I'm not drowsy, then that's a huge force multiplier. É isso aí, trazendo aqui de volta para vocês o nosso slide. Deu para acompanhar o vídeo aí? O que vocês acharam desse vídeo? Quem conseguiu acompanhar esse vídeo aí, bem legal, gente. Deixa eu só trazer o nosso slide aqui de volta para a gente continuar com a nossa aula e ver isso de perto agora, como tudo isso funcionou lá, né? Nesse campo de batalha. Maravilhoso, não foi? Eu estou apaixonada por esse tema, né? Comecei a ver o trabalho desse pessoal que está crescendo bastante, né? Os países aí europeus inserindo isso, né? Dentro para ajudar os soldados. Isso não é só, ele está se estendendo. Vocês vão ver aqui que alguns estão usando, inclusive, para ajuda dentro dos quartéis, para ajudar soldados e familiares de soldados em várias situações. Isso está muito legal, né? É bem interessante a gente, como auriculoterapeuta, saber disso. E ainda tem auriculoterapeuta que se pergunta assim, a auriculoterapia, eu não sei se funciona. Gente do céu, olha só, quando algum paciente seu, algum familiar seu, né, tiver dúvidas que a auriculoterapia funciona, fala para assistir essa aula, fala para assistir essa live. Imagina que eles iam inserir isso, né, dentro foram médicos que levaram isso para dentro dos quartéis, tá? Para dentro da. Então, assim, não tem como a gente dizer não funciona. Foi feito amanhã, eu vou passar um trechinho para vocês sobre o artigo científico que foi feito em cima desse tipo, né, desse sistema, tá, de auriculoterapia aí, né, no campo de batalha, onde vocês vê a comprovação que foram usados milhares de pessoas.
e como foram os resultados disso. Então, assim, não tem como a gente falar assim que não tem, né, não funciona, certo? Então, olha só, os seus efeitos. Tem sido sugerido que as terapias auriculares causam liberação de endorfinas para provocar analgesia de curto prazo e citocinas anti-inflamatórias para efeito de longo prazo, né? Tudo isso eles começaram a perceber ali. E aí existe alguém que deve evitar a acupuntura no campo de batalha? Ou seja, quais são as contraindicações, né? Quem não deve usar isso, tá? Ao longo de muitos anos, a técnica, então, né? Quando a gente fala desse nome aqui, que eu não sei ler em francês, tá, gente? Então, vou falar, acupuntura no campo de batalha provou ser segura e eficaz para uma ampla variedade de pacientes na condição de dor. No entanto, não é viável quando se está grávida, tá? Quando se tem medo de agulhas, né? Quando desmaiou ao ser tratada por agulhas, porque tem gente que tem pânico, fobia mesmo, aí sim não deve se submeter a isso. Ou se você tiver algum distúrbio hemorrágico, ou se toma medicamentos que afinam o sangue com risco de sangramentos ou hematomas pode aumentar. Então, essas são as questões. A agulha que é usada para esse procedimento é a agulha flecha de fogo, tá? Essa agulhinha aqui que vocês estão vendo, ela é chamada de flecha de fogo, justamente, ela é uma agulha semipermanente, tá? Ou seja, semipermanente é porque ela não fica permanente, mas ela fica na orelha. Se coloca, o paciente vai com ela. Tá? Então, por isso que é semi-permanente as agulhas. E nós temos alguns modelos de agulha semi-permanente. Essa é o modelo flecha de fogo. Ela tem esse nome porque ela tem essa ponta que parece uma flechinha mesmo, tá? E ela não precisa ser coberta por micropore, até porque se cobrir não tinha nem como o soldado ir para um campo de batalha com uma agulha com micropore, né? Que se colocasse uma semi-permanente dessa comum, que nós temos aqui, soltaria com facilidade. Essa realmente, esse ganchinho entra dentro da orelha, ela tem uma dificuldade maior para cair, e aí o soldado vai com ela para casa. Olha só. Nós temos aqui, elas vêm 3 tipos de metais: ouro, metal usado, tá? Que é o mais comum usado. Tem também aço inoxidável e titânio. Então, tem desses 3 metais. Lá eles usavam mais no ouro. Eu vou mostrar aqui para vocês sobre a agulha. Eu tenho uma aqui na minha mão e eu quero mostrar ela para você, como que ela vem, tá? Então, olha só, ela vem essa embalagem. Não é fácil encontrar no Brasil. Aqui tem um imã atrás, que esse aqui é o aplicador da agulha, tá? Então, você tira essa capinha aqui, olha, aí ele vem com essa pontinha, a agulhinha aqui dentro, não vou aplicar não, porque ela dói pra caramba, né? Agora, o soldado que tá, gente, naquele nível Yang, tá indo para uma batalha, né? Então, assim, estão indo para um treinamento. Então, eles estão numa elevação de Yang que eles nem sentem a colocação dessas agulhinhas aqui, tá? Então, se sente também, já passa rápido, né? Aí você só aperta, olha que praticidade. Então, isso aqui dá praticidade. Para um campo de batalha, isso aqui é perfeito, gente. Não deve ter tanta higienização assim no local. Então, não tem contato com a mão, não tem perigo de infecção, porque a agulha ela vem diretamente dentro do aplicador, então é encostado na orelha, tá? Feito, só clica, aperta, a agulhinha fica, você tira o aplicador, e esse aqui é para estimular, tá? Então vem esse imã atrás, dá uma estimulada na agulha e beleza, tá? Quando né, o paciente vai para casa, ele pode levar isso aqui, esse imã, para estimular, mas eu acredito que no campo de batalha não dava tempo de fazer isso não, né? Então, assim, mas quando tiver o soldado que faz a aplicação só para amenizar a dor, né, para aliviar os sintomas, pode levar esse imã para casa e pode fazer estímulo à noite, né, 2, 3 vezes por dia, estimular a agulhinha, que vai estar potencializando o efeito. Então, elas caíam sozinhas entre 3 a 4 dias. Se não cai sozinha, elas precisam ser extraídas com uma pinça, né? Então, extrair isso aqui com uma pinça, gente, agulha flecha de fogo, eu vou ser bem sincera com vocês, é um dos materiais mais invasivos que nós temos dentro da auriculoterapia, ou seja, mais doloridos. A gente não precisa trabalhar com esse material num paciente
comum que vai no nosso consultório, né, na nossa sala de atendimento. Se eu aplicar uma flecha de fogo num paciente comum, mesmo que ele esteja com uma elevação de Yang, ele não vai querer voltar mais para terapia, porque é mais dolorido, tá? É uma agulhinha dolorida. Então, foi especificamente elaborada para esses casos, né? Então, quem quiser fazer o teste, tem que pedir em sites, né, não brasileiros, raramente se encontra na MTC Shopping, eu acho que eu vi uma vez, mas normalmente está em falta. É muito raro encontrar no Brasil, porque ela é realmente um material feito mais exclusivamente para uso europeu nessas situações que foram passadas, que vão ser passadas aqui, certo? Então, essa agulhinha aqui foi usada na época, que é usada até hoje por eles para fazer a aplicação. Os possíveis efeitos colaterais, ou seja, não são contraindicações. As contraindicações nós acabamos de ver, mas possíveis efeitos colaterais são aqueles efeitos que podem ocorrer no paciente, que é comum após a aplicação, tá? Desconforto e dor no local das agulhas, isso pode acontecer. Sangramentos, o hematoma, porque ela é uma agulha mais grossa, então pode inchar o lugar, pode dar um sangramento local, tá? Inflamação, infecção no local aplicado pode ocorrer, ainda mais quem vai, né, pular aí passar por um lugar sujo, no barro, enfim, pode causar infecção, sim. Agulha pode quebrar, tá? Então, são possíveis efeitos e possíveis situações que pode acontecer com a aplicação dessa agulhinha. As tonturas, náuseas, desmaios, sensação de euforia, são os possíveis efeitos, ou sonolência, raramente relatado por eles, normalmente mais sensação de euforia, mas em alguns casos, eu acredito que aqueles soldados em quadro de deficiência, né, que nós que começamos a trabalhar com a auriculoterapia avaliativa, nós entendemos bem sobre o que é fazer um estímulo tão potente como desse, da agulha, flecha de fogo, e uma pessoa num quadro de deficiência pode derrubar. Então, aí sim pode vir as tonturas, náuseas, até desmaios, né? Eu acredito que seriam aquelas situações que não seria nem viável estar aplicando essas agulhas, mas são efeitos que depois passam e eles vão para o campo de batalha, enfim. Poucos relatados, a maioria deles, vocês vão ver no artigo científico, né, relatado sobre a sensação mais de euforia. E como os pontos usados foram bem selecionados, cuidadosamente selecionados, então eles tinham um efeito mais de qualquer ferimento que o soldado tivesse, a resposta do organismo do soldado era muito mais rápido no processo de tratamento depois, tá? Qualquer dor que o soldado tivesse, olha, estou indo, mas eu estou com dor nas costas, o efeito era muito rápido, vocês viram no vídeo, né? Os narcóticos, os medicamentos que eram dados para os soldados derrubavam eles, deixavam eles sem reação. E quando colocava a aplicação com a auriculoterapia, eles tinham o efeito de passar a dor na hora, né? Vocês viram aí no vídeo, acompanharam, e o soldado ainda ganhava um gás extra, né? Eles sentiam ainda que podia pegar na arma ali de novo, tá? Então, assim, foi mais viável eles trabalharem com a auriculoterapia do que com alguns medicamentos, né? Que acabavam sendo meio que sedativos ali dos soldados. Como que esse protocolo funciona? Vamos só aqui, vamos lá. A Neuriane perguntou, então, para quem usar, tem que avaliar se vale a pena? Com certeza, lá eles não têm muito essa opção, Neuriane, né? Em campo de batalha não tem muito essa opção de avaliação. Então, assim, eles fizeram um protocolo em cima dessa questão de dor. Vocês vão ver cada ponto daqui a pouco comigo, onde fica a localização e a função de cada ponto, você vai entender melhor. Agora, para nós usarmos o nosso sala de atendimento do dia a dia, aí é outra história, tá? Então, assim, lá no campo de batalha, eles precisavam de coisa que fosse mais agressiva, porque quando as pessoas estão sendo enviadas não só para a guerra, mas como para treinamentos, né, esses treinamentos militares, a pessoa ela já eleva de uma vez o seu yang do fígado, concorda comigo?
Então, num quadro de deficiência muito grande, pode ser que tenha sido, né? Eu acredito que esses efeitos que tiveram aí de sonolência, de tontura, de desmaios, por um quadro de deficiência raro ali no meio. Porque a maioria desses soldados, quando vão para treinamento, eles estão explodindo, tá? Então, assim, a agitação é muito intensa, então já é muito raro os casos que vai derrubar. Agora, sala de atendimento não é assim que a gente recebe os pacientes, né? Não é nessa, né? Mas pode ser que em algum caso você tenha alguma situação, alguém com um nível tão elevado de estresse que vale a pena você usar até esse protocolo para alívio de dor e recuperação, né? Esse protocolo funciona? Vamos lá, então, se esse protocolo funciona de verdade, né? O tratamento foi realizado, né, em milhares de pessoas nas últimas décadas. A experiência do Centro de Acupuntura da Força Aérea sugere que aproximadamente 80% das pessoas têm os sintomas de dor reduzidos pela acupuntura do campo de batalha. Olha como super vale a pena para eles. E o que foi dito no vídeo, né? Tratamento para 10, 15 pessoas carregado no bolso, sem carregar aquela maleta de um monte de remédios. Uma pequena porcentagem das pessoas não responderam a esse protocolo. A maioria dos pacientes pode esperar vários dias de alívio com o primeiro tratamento. Olha só, gente, isso também é maravilhoso. Você saber que em uma aplicação o alívio da dor se estende por dias, né? O tratamento subsequente, ou seja, um acompanhamento depois da primeira sessão, vinha a segunda, vinha a terceira, né? Geralmente prolonga o período de redução dos sintomas. É claro, tudo que for um tratamento com acompanhamento vai prolongar ou até mesmo chega a zerar alguns problemas aí, né? A acupuntura no campo de batalha, que é a BFA, tá? É altamente eficaz, alivia acentualmente a dor aguda crônica, aproximadamente 80 a 85% dos pacientes, independente da causa. Olha só, gente, então isso aqui foi o Dr. Leggett que acabou fazendo, né, essa instrução. Eu coloquei ali a fonte de pesquisa, mas eu vou deixar no final também. Ele que foi professor e acupunturista médico, né, da Uniformed. Então, assim, esse professor, ele também investiu, tá? Investiu em cursos, em ministrar cursos, em treinar mais pessoas dentro dessa área ali. Ele descreveu como uma ferramenta inestimável. Os provedores podem administrar isso de forma rápida e segura. Não há praticamente nenhum risco de interação de interação medicamentosa ou efeitos colaterais, disse ele. Então, nos que ele aplicou, foram raros os efeitos colaterais. Baixíssima porcentagem de pessoas que tiveram algum efeito colateral. Todos responderam muito bem, né? Então, olha que legal. E não tem interação com medicamento. Você pode aplicar, independente da pessoa fazer uso de medicamento ou não. Ele pode reduzir a necessidade de narcóticos. Já pensou a pessoa não precisar usar isso? Né? Então, uma modificação do protocolo também pode ser extremamente útil no tratamento. Olha só, prestem atenção nesse detalhe. Uma modificação do protocolo, ou seja, usar outros pontos também pode ser extremamente útil no tratamento de enxaqueca, dor de cabeça relacionada à tensão. Então, foi a pesquisa que ele fez e chegou a essa conclusão. Aqui a gente tem algumas fotos comprovando tudo isso, né? Essa foto aqui, lá foi de Afeganistão, 27 de janeiro de 2013. Tá? Então, a acupuntura é uma técnica chinesa que foi trazida para as Forças Armadas em 2001. É interessante que a gente vai ver falar muito nos artigos, a gente vai ver falar muito em todas essas colocações, essas fotos, essas divulgações que eles trazem aí para a gente. Inclusive, quem quiser pesquisar mais a respeito, abaixo desse vídeo, nós deixamos o link do vídeo, nós deixamos os links para vocês pesquisarem mais a respeito, tá, dessa técnica que foi trazida para o campo de batalha ali nos países europeus, certo? Então, a gente deixou isso descrito para que possam buscar mais informações. Então, nós não estamos criando nada disso, isso realmente é real, né? Acontece, tem lá, foi integrada às forças,
né, armadas ali dos países europeus, ok? Então, olha só, aqui a gente tem, né, uma imagem de uma aplicação com o primeiro tenente, Robert Blum, médico que é assistente do 1º Batalhão, depois vocês leiam tudo isso, que está inserindo a agulha na orelha do empreiteiro civil dos Estados Unidos durante uma sessão de acupuntura. Eu ia falar para vocês que eu acho muito interessante, que vocês vão ver muito isso, acupuntura, técnica chinesa, né, nesses relatos, mas eles estão usando pontos europeus, tá? Pontos que também tem na francesa. Então, por isso que eu falei que talvez vai complicar um pouquinho quando a gente chegar nos pontos, a visão de quem está chegando agora, tá? A visão de quem está entrando agora para a auriculoterapia, porque nós temos várias linhas de auriculoterapia. E aí tem pontos, né, trazidos de uma ideia de uma origem dos europeus, tá? De um estudo mais europeu, mas falam constantemente sobre a auriculoterapia, acupuntura auricular chinesa. E aqui nós temos o tenente, né, colocando também aí aprendendo, né? Aqui é um curso onde está aprendendo a colocar a auriculoterapia, tá? Então aqui eles estavam, entre outros 9 profissionais de saúde, aprendendo a reduzir dor com agulha semipermanente no primeiro treinamento dessa auriculoterapia no campo de batalha na Naval, olha só, em Corpus Christi, em 27 de janeiro, não tinha o ano, então não coloquei aqui. Aqui a gente vê mais um treinamento onde a Neely, né, esposa do general do Corpo de Fuzileiros Navais, também aí dos Estados Unidos, o Robert, ele que é comandante lá dos fuzileiros, ela está observando, né, ele receber a acupuntura aí lá também do campo de batalha. Quando fala acupuntura do campo de batalha, acupuntura auricular do campo de batalha, nós estamos nos referindo a esses 5 pontos, que é um protocolo que recebeu esse nome, tá? Então, essa foto foi, então, realizada no dia 13 de fevereiro de 2017. Aqui nós temos um outro treinamento, tá? Ele que é o tenente-coronel Kenji Takado, cirurgião do voo de clínica de medicina de voo do Pentágono, auxilia os participantes durante uma aula de acupuntura no campo de batalha na base aérea. Olha só que legal, né? Isso aqui foi na Alemanha, em 21 de março de 2017. Então, recente, né, gente? Então, veio em 2001 e está crescendo. Você vai ver que eu vou trazendo coisas mais atualizadas aqui, tá? E aqui a gente já tem o ex-coronel, né, Burns, que é o que a gente vê ali no vídeo também, tá? Mostrando aí em slides instrucionais, ou seja, dando aula de auriculoterapia para as enfermeiras, certo? Que também fazem parte aí das forças aéreas. Isso é muito legal a gente ver, a gente ter todos esses dados, a gente colocar as informações que esses dados são realmente verídicos, certo? Aqui continua um treinamento com essas enfermeiras, então muito legal a gente ver tudo isso. Vou passar os slides depois para vocês, se vocês quiserem, é claro, tá? Para vocês terem todas as informações. Hoje de manhã, eu não consegui enviar os slides para vocês, porque eu estava com a agenda corridíssima hoje, mas eu vou estar enviando hoje, assim que fechar os grupos, eu vou deixar os slides de ontem, e se vocês quiserem, também eu já coloco os de hoje. Porque é muito legal a gente ter essas informações, não é, gente? Olha aqui, 23 de agosto de 2021, estamos chegando mais agora, né? Lá no Japão, olha que legal, gente. Comandante do Batalhão de Construção Móvel Naval recebe terapia auricular no campo de batalha do tenente, né? Moia e oficial médico a bordo. Então, é o primeiro comando, o NMCB-5, é o primeiro comando destacável da Marinha dos Estados Unidos a realizar essa acupuntura do campo de batalha. Aqui também não tinha o ano, tá? Então, mas nós temos aí uma tenente, a Beth, vice-diretora da Joy Combate, né? Então, nós vemos que são pessoas treinadas, nós temos pessoas gabaritadas ali dentro, que trabalham dentro da área da saúde. Ela era uma acupunturista já treinada, administra acupuntura no campo de batalha,
A capitã Elsa, então ela está colocando na capitã, né? Então são pessoas assim que a gente vê que tem que ter, a gente tem como ter uma referência do quanto isso vale a pena, né? Então assim é muito legal, tá? A gente participar, a gente ter todas essas instruções. Vou passar direto aqui para a gente entrar naquilo que vocês querem saber, com certeza, né? Mas é legal a gente passar por esses, não é legal a gente ver esse pessoal trabalhando no exército, né, na marinha, nesses quartéis, tipo tenentes de voo, enfim, tá? São pessoas que estão lá cuidando da saúde, sendo treinados para aplicarem a auriculoterapia, e amanhã vocês vão ver a quantidade de pessoas que eles já fizeram levantamento, que já receberam a auriculoterapia, gente, são milhares de pessoas já. Então, tem crescido muito essa proposta. Espero que essa proposta chegue logo no Brasil. Hoje, eu ia trazer para vocês aqui, vou ter que fazer mais uma. Hoje eu ia trazer para vocês aqui o testemunho de uma aluna do quartel, né? Então tem uma aluna aqui do quartel brasileiro nosso, e ela mandou fotos dela de soldado, tudo muito legal, mas ela teve um imprevisto num curso que ela tá, e ela teve um imprevisto e não conseguiu participar hoje, mas eu vou trazer ela durante o decorrer desse mês, eu espero que ela consiga se organizar, né, com uma outra data. Ela não está aplicando esse protocolo, ela está aplicando a auriculoterapia avaliativa lá no quartel. E ela está tendo resultados maravilhosos. Ela está dando início agora, mas já está feliz demais com os resultados que ela está tendo lá. E o pessoal está começando a se interessar também pelo assunto. Espero que, se tiver alguém aqui que conheça alguém dos quartéis, passe depois, compartilha com essa pessoa, pede para assistir esse vídeo, para que eles se interessem em levar, né? Vocês podem fazer uma proposta, se vocês tiverem alguma influência, para que vocês possam levar essa proposta de acompanhamento. Aqui nós estamos vendo pontos que foram usados especificamente para um campo de batalha. Mas quando você usa da auriculoterapia avaliativa, você pode tratar, gente, diversidades, né, de situações dos nossos soldados. Olha uma área de atuação nova que vocês podem se encaixar e fazer a diferença. Olha que legal, né? A sequência dos pontos da auriculoterapia no campo de batalha tem uma sequência certinha. São esses pontos que são usados, tá? Então, assim, estou usando, né? Eu estou com aurículo, estou fazendo chá. É que Covid, o negócio é complicado, né? Até que o vírus está aqui se manifestando, a gente pena um pouquinho. Até que eu estou com sorte, né, gente? Porque de todas essa questão de sintomas, o que deu foi só essa tosse que não está tão forte, está até bem controlada. Não deu febre, não deu nada, né? Só a garganta também tá legal, só tá a voz um pouco cansada, mas realmente Covid é um pouco complicado aqui, viu? E é a terceira, né? Que eu tô passando, então cada vez vai debilitando um pouquinho mais, vai diminuindo o nosso ti, vai gastando essência, porque o corpo é inteligente, tem que fazer defesas, né? Então cada vez a gente fala cada vez vem mais leve, só que é a mesma história de quanto menos eu bebo, mais eu fico bêbada, né? Cada vez vem mais leve, devido às vacinas, também tudo, só que cada vez desgasta mais, porque o corpo já teve que lutar outras vezes com as defesas, né? Então, vírus forte pra caramba. Mas estou aqui, firme e forte, estou bem, né? Tanto que eu estou aqui dando aula para vocês. A única coisa que foi ruim, que eu tive que cancelar a minha aula, que ia dar agora no final de semana em Maringá, na Escola de Medicina Chinesa, né? Infelizmente, eu tive que fazer a troca com a professora, agora eu vou só em janeiro lá, né? Tive que fazer uma troca com outros professores lá. Mas tudo bem, assim a gente vai se encaixando e vai seguindo em frente, né? Vamos lá, gente. Sequência dos pontos de auriculoterapia no campo de batalha. O primeiro ponto a ser usado. Lembrando que nós vamos estudar cada um deles na sequência, viu? Primeiro ponto, giro cingulado. Esse ponto, esse nome, ele é europeu, tá? Então é um nome europeu. Por isso não é comum vocês verem nos nossos mapas por aí. Quem está no auriculoterapia 2.0 é o mesmo ponto que nós temos lá no mapa emocional, a agressividade, tá?
O segundo ponto que deve ser colocado, ou seja, é nessa sequência, tá? O segundo ponto que deve ser colocado é o tálamo. O tálamo, ele fica na parte interna aqui do antitrago, nessa posição, certo? Por isso que eu coloquei ele em azulzinho aqui. Eles usam na parte externa, fazendo uma pressão, porque a flecha de fogo chega a atingir essa pressão lá para dentro, né? Então, eles usam na parte de fora. Nós poderíamos tanto usar do lado de dentro, onde a gente já está acostumado, quanto na parte externa também. O terceiro ponto a ser colocado também é um ponto europeu, conhecido como ômega 2. Já já vou falar de cada ponto para vocês, viu? O quarto ponto, o zero. E o quinto ponto, que é interessante, porque a gente trabalha com abertura ou com zero ou com o Shenmei, eles trabalharam esse esquema num fechamento, tá? E o ponto Shenmei, ele ser o último, tá? Assim, a ser colocado aqui. Vamos lá. E vamos conhecer, então, um pouquinho mais desses 5 pontos. Essa, então, precisa ser colocado nessa sequência. Os pontos são agulhados para ativar as áreas do cérebro que modulam a dor, tanto aguda quanto crônica. Então, essa sequência precisa ser feita certinho, viu? Vamos estudar o ponto giro singulado, que para nós, lá no 2.0, ponto de agressividade. Ele é indicado para infecções repetitivas. Gente, quando eu vou falar, deixa eu deixar numa posição maior aqui para vocês ficarem com mais slides do que comigo, né? Fica melhor para vocês assim? Não, acho que fica melhor assim mesmo. Então, esse ponto giro singulado, ele nada mais é do que uma parte, né? Quando você vai ver o giro singulado, ele é uma parte do nosso cérebro que ele está ali, ele recebe informações do tálamo também, mas ele faz um círculo ali, tá? Então, ele é um aglomerado de fibras brancas, então ele é uma parte do nosso cérebro, tá? O giro cingulado, e tem esse nome, ou giro singular, vocês vão encontrar lá, ele faz um formato de C, né? Fazendo uma comunicação entre o sistema límbico e fazendo aí entre o sistema límbico e o córtex, tá? Então, ele é uma área bem estratégica do nosso cérebro, tá? Ativando ela vai liberar essas determinadas funções que eu vou passar para vocês aqui, que são as infecções repetitivas, ou seja, vai ajudar a cuidar para não gerar infecção, caso seja, né, aí ferido. Ele é um potente tranquilizador, como eu disse, eles estão aí realmente muito agitados, né? Imagina a euforia, imagina a pressão dentro, né? Mesmo que não seja para uma guerra, mesmo que seja para um treinamento, um soldado, imagina como que ele não fica. Então, ele é um potente tranquilizador, tanto que ele é conhecido como tranquilizador ou ponto de agressividade. É muito indicado também para crianças agressivas, né? Crianças hiperativas demais. Esse ponto vocês podem ajudar, nossa, colocar, gente, no 2.0 os alunos estudam eles, né? Então, já sabe aí essas funções emocionais também. Pessoas que são frustradas, né, que têm frustrações, raiva, manias, crise de abstinência, que vão ter muito, né, ali nesse caso também. Então, é um pontinho maravilhoso para ser usado. Ele também ajuda na questão de memória, de aprendizagem, tá? Controle emocional e racional, por isso ele faz todo esse controle de todas essas indicações aqui. Então, um ponto muito bem colocado, muito bem, né? Quem fez, é claro, gente, quem sou eu para dizer, né, para um cara aí que é cientista, estuda pra caramba, médico, enfim, mas diretor de universidade, né, que criou tudo isso. Mas vamos pensar aqui, se for hoje, no que a gente estuda, eu realmente tenho que aplaudir quem fez essa combinação de pontos, que foi perfeita para a situação a qual foi colocada. Não tem como realmente nos gerar resultados, né? Porque realmente maravilhoso aqui, viu? Reduz a irritabilidade. Na sequência, depois que eles trabalharam com esse ponto aqui, olha só, não sei se no vídeo vocês prestaram atenção, mas ele coloca assim, ele coloca de um lado, tá? Pede, vamos pensar que o soldado está com dor em qualquer lugar, qualquer lugar.
Ele coloca, ele não sai taxando, não, tá, gente? Não sai colocando ali os pontinhos de qualquer jeito, não. Ele coloca, espera 20 segundos, e aí, com certeza, né, o estímulo com iminha, aí ele fala para o soldado, aliviou a dor? O soldado vai dizer que sim ou não. Ele vai fazer isso do outro lado. E aí ele vai perceber, o soldado, só nesse primeiro ponto, que a dor ameniza, que tem um controle ali. Olha que interessante. Aí, depois de 20 segundos, é que ele vai colocar outro ponto, para dar tempo, gente, desses, né, neurotransmissores levarem a mensagem, emitirem a mensagem, levarem até a área correspondente. Tá? Então, precisa dar esse tempo de trabalho, não pode sair colocando com pressa, é colocando, testando e colocando de novo. Ele esperava em média de 20 segundos de um ponto para o outro e fazia bilateral. E depois tiveram testes de unilateral, depende de cada situação. Na sequência, o ponto usado foi o ponto tálamo. O tálamo a gente estuda no 1.0, né? Ele é uma regulação aí, manutenção da consciência do estado de alerta, vigília do sono, ou seja, para deixar o soldado ativo mesmo. Tá? Então, assim, ele retransmite, ou seja, os lobos cerebrais recebem, captam a mensagem primária dos sentidos, né? Emitem lá para o tálamo retransmite para os sistemas sensitivos, com exceção o olfato. Né? Não se sabe por que ainda, mas o olfato é o único que não é administrado aí, que não passa com uma retransmissão do ponto tálamo, tá? Então, para o olfato não adianta trabalhar, mas os demais sentidos, e que aqui eu acredito que seja o sentido principal até da sensibilidade, do tato, do sentir, né? Então, muito bem colocado o tálamo também, por isso ele é muito usado para dor, tá? Então, a consciência primitiva da dor, ou seja, é onde nasce a percepção de dor, né? E a motricidade, que é o movimento. Viu o soldado falando que quando ele, né, ele acabou usando os narcóticos, tiraram a mobilidade dele, e quando ele recebeu a auriculoterapia, ele teve movimento, ele já podia novamente pegar na arma na sequência, né? Então, o tálamo cuida muito disso, do movimento, da motricidade, tá? Esse ponto ômega 2, ele é um ponto, né, aí europeu também, tá? Ponto primário funcional europeu. Proporciona alívio de estresse, reduz dores reumáticas, nossa, tudo a ver, né? Ajuda a tratar inflamações das extremidades. Ele está muito ligado a esse ponto com essas camadas que nós temos aqui. Até já tenho eu não sei se alguém já assistiu a live que eu fiz sobre essas camadas aqui embrionárias. Alguém já assistiu a live onde eu explico certinho sobre essas camadas embrionárias, mostrando que tanto o mesoderma, quanto o endoderma, quanto o ectoderma, elas são camadas que geram todo o embrião, ou seja, o nosso corpo é distribuído de funções de cada camada dessa embrionária. Nosso corpo está distribuído a tudo isso, né? As funções dessas 3 camadas, e cada ômega, nós temos ômega 1, 2 e 3 nos pontos europeus, e cada um desses representa uma camada. Aqui nós estamos dentro de uma camada intermediária, tá? Então, assim, quem não assistiu a aula, essa mesoderme, né, que é a camada intermediária, é legal que vocês peçam depois para mim e eu libero para vocês. Mas eu acredito que amanhã também na aula eu vou falar um pouquinho mais fundo sobre isso, que é uma camada que desenvolve aí o sistema esquelético, muscular, linfático. Então tem toda essa função de estimular justamente essas áreas, essas regiões, as ações aí desse ponto ômega 2, tá? Bem legal também. Ah, olha só, a Jusilene assistiu aqui, né? Bem legal. O ponto zero, tem bastante gente pedindo para liberar os slides, né? Eu vou liberar depois da aula para vocês, vou colocar lá uma proposta de liberação, né? Vou colocar a proposta lá para vocês. E daí eu libero os slides de hoje, já na sequência eu vou liberar os de ontem também, tá? A gente não deu tempo mesmo, não foi falta de vontade. O quarto ponto a ser colocado é o ponto zero, tá? Então, esse é o quarto ponto.
Gente, ponto zero, quem está no Entendendo a Auriculoterapia, né, 1.0 também já estudou. A gente usa ele como um de pontos de abertura nosso, né? Tem o Shenmen, tem a opção do ponto zero, porque ele é o reflexo do VC8. VC8 é o nosso umbigo, tá? E o nosso umbigo é a nossa primeira cicatriz de vida. É pelo nosso umbigo que nós começamos a nos alimentar, a nos desenvolver, receber os nutrientes que vêm da mãe, né? A gente se conecta, respira por ali. Ou seja, cortou o cordão umbilical, morreu o umbigo? Não, ele não é nada morto. Ele tem uma conexão com todo o nosso corpo, com todo o desenvolvimento do nosso corpo. Quando eu estimulo o ponto zero, eu estou levando estímulo de energia justamente para o meu umbigo, que tem uma conexão com todo o meu corpo. Tá? Então, a ação sobre os órgãos, vísceras, glândulas, ele é quase que imediato isso aí. Traz o corpo inteiro para a homeostase, ou seja, para um equilíbrio, tá? Para um equilíbrio total ali. Aí eles fecham com ponto Shenmen, né? Olha que interessante. Eu só achei interessante a ordem dos fatores aqui, porque, né, numa visão onde a gente vê que o ponto zero ele ativa todo o sistema, que o Shenmen aciona o sistema nervoso central, né? Então, assim, a ideia seria abrir por aqui, né, pelo Shenmen, mas eles fazem o fechamento do tratamento pelo ponto Shenmen, e que eu achei muito interessante isso. É a porta da mente, tá, gente? O Shenmen, ele é a porta, né, que abre a mente, abre o estado mental, espiritual, estimula o sistema nervoso central. A gente tem algumas, né, alguns estudos que falam, quando estimula o ponto Shenmen, o cérebro se ativa, o sistema nervoso central todo se ativa. Quando se estimula qualquer ponto de auriculoterapia, é ativado o sistema nervoso central. Tá? Mas o ponto Shenmen, ele tem um reflexo muito potente de força de um sistema que se distribui muito rápido pelo corpo, levando informações. Quando eu coloco o Shenmen, eu estou dizendo que eu estou levando informação para o corpo inteiro, tá? E é um estímulo calmante, é um estímulo que eu reduzo, né? É bastante o aspecto de ansiedade, de euforia, é um controle emocional muito grande que baixa o yang do corpo. Claro, eles estão no nível elevado de yang, se, né, ultrapassar gera problemas cardíacos, gera quantos tipos de problemas pode ser gerado por uma elevação em excesso do yang. A dor, se tiver um corte, né, a possibilidade da dor ser queimada, de uma dor ser ardida, insuportável, a cabeça não suportar. Então, quando eu sossego esse yang, quando eu uso o ponto Shenmen, que eu acalmo a mente dessa pessoa, eu faço com que ela, se ela tiver qualquer lesão, qualquer dor, ela tranquilize nesse estágio de dor, certo? Ele tem um efeito de analgesia tanto superficial quanto profunda. Quando nós pensamos na agulha flecha de fogo, a gente já sabe que é uma analgesia profunda que é provocada aí, tá? Porque ela tem um impacto muito forte, né? A analgesia profunda, quando a gente vai fazer com uma agulha filiforme, a gente insere, isso eu só faço em curso presencial, né? Quem já fez curso presencial comigo já passou por esse treinamento, já viu. Então, quando a gente vai fazer analgesia profunda, tá? A gente tem um nível ideal de inserir a agulha filiforme para causar essa analgesia profunda. É claro que o impacto aí com uma flecha de fogo vai causar essa analgesia profunda de imediato, tá? Porque é muito forte o impacto. Ela é um pouco mais invasiva, como eu disse, né? E com certeza bem mais dolorida do que fazer analgesia com a agulha filiforme também. A gente podia pensar, eles podiam usar a filiforme, né? Que eles podiam fazer essa acupuntura antes de ir para o campo de batalha, mas daí, olha só, perdem tempo, porque tem que ficar 20 minutos esperando para depois tirar as agulhas para irem, né? Então, assim, o cuidado com a higienização para eles seria um pouquinho mais difícil, que eu acho que, né, como essa aqui já vem na embalagem individual, cada agulhinha para ser colocada, esterilizadinha,
não tem contato com a mão de ninguém. A filiforme, com certeza, ia, né, ser colocada de qualquer jeito ali, porque é uma agitação. Imagina a quantidade de soldados recebendo a terapia. É por isso que tiveram muitos treinamentos, foram muitos mil pessoas, soldados treinados para um aplicar no outro, né, nesses casos de emergência em si. Então, assim, eu acho que realmente foi um material muito bem estudado, muito bem elaborado, a flecha de fogo, para esses casos, principalmente pensando nessa questão também de biossegurança, né? Ele tem um efeito anti-inflamatório, de desintoxicação, claro, acalma a mente, acalma a tosse, epilepsia, né? Então, olha só quantos casos que pode estar ajudando ali esses soldados no campo de batalha. Aqui, novamente, a sequência de pontos para vocês não esquecerem mesmo, né? Para vocês observarem, estudarem cada pontinho, a função de cada pontinho, ver uma lógica por trás de tudo isso, né? E se alguém perguntar para vocês, a auriculoterapia funciona? Assiste aquele vídeo que vocês vão ver onde está sendo usado, com a eficácia que está tendo e o quanto está crescendo o uso, né, da auriculoterapia. Não só, gente, a gente tem auriculoterapia hoje, né, pelo SUS, enfim, tem treinamentos pelo SUS. A gente está aí com quem não tem resultado com a auriculoterapia, quem não aprendeu a fazer direito, né? Quem não passou por um curso que ensina dentro de uma capacitação profissional, quem não faz, ou quem fez curso e não está atendendo ainda, porque quem faz curso e aprende a fazer certinho e começa a aplicar, gente, os resultados são incríveis, né? As pessoas me mandam relatos diários de resultados maravilhosos. É muito bom, tá? As referências de tudo isso, como eu vou liberar depois os slides para vocês, deixei todas as partes de referência, e quando você clicar nesses links de referência, vocês buscarem essas referências, vocês vão ver que vocês vão encontrar muito mais. Aqui eu coloquei só um pouquinho, né? Porque eu tentei reduzir ao máximo essa aula em 1 hora, para não forçar tanto, que hoje eu já falei um monte durante o dia em atendimento. Mas, enfim, para que vocês possam também pesquisar, que tem muito mais coisa falando sobre essa acupuntura, tá? No campo de batalha, os artigos publicados, tá? Artigos publicados no jornal americano, né, de medicina de emergência. Deixei o link aqui para que vocês pesquisem artigos só sobre a auriculoterapia do campo de batalha, só sobre isso, gente. Imagina o tanto de artigo que tem fora isso, né? Mas os artigos a gente vai falar amanhã. E claro, se você quiser mais informações, você também pode pesquisar aqui com dados aí para você se informar bem sobre esse assunto. Olha que legal, a Lúcia está aqui, trabalha pelo SUS, está aplicando, né? Que maravilha! Parabéns, viu? Esses dias eu fiz treinamento com 3 meninas aqui também da cidade próxima de Mundo Novo, né? Que estão aplicando, a prefeitura lá de Mundo Novo, investindo na área da saúde também na auriculoterapia, muito legal, viu? Depois fizeram aí, né, nesse mês de Outubro Rosa, fizeram aí uma banca lá de atendimento, foi bem legal com a auriculoterapia. Fechando aqui, eu não podia deixar, como ontem eu deixei também uma mensagem para vocês no final, né, bíblica aqui, e aqui nessa mensagem Moisés, né, deixa aí escrito nesse livro de Deuteronômio, lá no capítulo 20, versículo 1, quando saíres a peleja contra teus inimigos e vierem cavalos e carros e povos mais numerosos do que tu, deles não terás temor, pois contigo está o Senhor, teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Né? Quantas vezes a gente sai por aí, não é verdade? Com medo do que a gente tem que encarar aí fora. E se o Senhor já nos libertou, a gente está liberta e a gente tem essa, né? A gente tem que vencer tudo que vem pela frente com coragem e com fé que vai dar certo, não é verdade? A gente não tem que ter medo. Eu costumo dizer assim, gente, que não há nenhum gigante maior que a mão de Deus, não é verdade? Não tem. Então a gente tem que sempre acreditar, confiar, entregar para quem fazer a entrega correta, que com certeza a gente vai ser bem recompensado e bem protegido por isso. Deixo aqui para vocês, gente, que maravilha. Gostaram? Deu para aprender alguma coisa na aula de hoje?
Hoje foi mais, né, para a gente conhecer sobre o trabalho que vem sendo feito aí fora, em outros países, para vocês conhecerem que a auriculoterapia, ela vai além da auriculoterapia aqui do Brasil, essa disputa de escolas aqui no Brasil, né? Eu tenho estudado muito a auriculoterapia de outros países, buscado informações dos nossos colegas, vendo ideias dos outros colegas, e eu venho vendo assim que o crescimento da auriculoterapia está sendo admirável, né? Eu venho ficando muito feliz com o crescimento de pessoas que estão se envolvendo em desenvolver aí cada vez mais esses métodos, né? Essa técnica e métodos e materiais, e utilizando cada vez mais a auriculoterapia, vendo que realmente é algo formidável. Lembra que eu falei para vocês ontem que muitas vezes você já fez até algum curso de auriculoterapia e não conhece o tamanho da ferramenta que você tem nas suas mãos, né? E que durante esse mês você ia conhecer que é uma ferramenta preciosa e que não pode ser usada apenas para colocar pontinho na orelha. E se tem algum auriculoterapeuta aqui que ainda fala, eu trabalho com aquela terapia que coloca pontinhos na orelha, para de falar isso hoje. Você não trabalha com uma terapia que coloca pontinhos na orelha. Você cuida do ser humano através de pontos reflexos na orelha, tá? Então, vamos valorizar cada vez a nossa profissão, tendo mais conhecimento daquilo que a gente mesmo trabalha, vendo, né, a eficácia e deixando cada vez mais forte o nosso trabalho, cada vez mais reconhecido o nosso trabalho, mas isso só pode acontecer se a gente, como profissional, começar a nos valorizar, né, a começar realmente a investir, a nos capacitar para fazer essa diferença no mercado, para entender realmente com que eu trabalho, para poder oferecer com qualidade essa ferramenta, né, que a gente tem aí nas mãos, viu? E ter esses resultados fantásticos aí. Quem gostou, não esquece de dar os likes. E a mocinha que me perguntou lá no começo da live, né, sobre o curso, vou responder agora que amanhã a gente vai abrir, amanhã depois da live, deixa eu ver com o pessoal do suporte, depois da live de amanhã, depois da nossa aula de amanhã, então, a gente vai abrir o carrinho de vendas, né? Depois eu coloco mais informações, tá? Nos grupos para vocês, mas realmente super vale a pena ficar atento nessas primeiras, né? Primeira semana aí de venda, que vai ter um desconto bem especial desse Black November. Afinal, chegamos no mês de novembro, né? Tem que aproveitar. Comemorando também um ano de auriculoterapia avaliativa 2.0, então também vai ter, né, um super desconto no 2.0 para quem já fez o 1.0 aí, viu, gente? Então vamos ficando por aqui, né? Revejam essa live, anote o que tem que anotar, mas eu vou liberar os slides para vocês, colocando as condições lá no grupo daqui a pouco, vou liberar os grupos para a gente interagir um pouquinho. Não esqueça de ver também esse texto que eu deixei aí no final do slide, né? Uma passagem bíblica aí, deixada para nós pelos conhecimentos de Moisés, que você realmente, as lutas do dia a dia vêm, mas a gente tem que sempre ter essa confiança, né, de que a gente pode vencer todas elas com certeza, né? A gente já nasceu para isso, a gente está pronto para vencer, a gente veio para vencer, a gente não veio para ser um derrotado, a gente só se deixa ser derrotado porque, né, a gente começa a permitir que outras pessoas nos atrapalhem. A partir do momento que eu creio que eu já nasci vencedor, eu consigo pelejar todas as pelejas que vierem para frente e sair vitorioso sem medo, não é verdade? Gente, então, fiquem com Deus, uma abençoada noite. Vamos lá para os grupos interagir um pouquinho agora? Vamos liberar esses grupos para interação? Vejo vocês lá. Fiquem com Deus e até a nossa aula de amanhã. Quando eu conheci a auriculoterapia, todo mundo sabe, né? Me acompanha, né? Me acompanha. Paixão à primeira vista. Mas eu não tinha ainda nada de ia casar terapia. E nos amigos que eu comecei a fazer, como eu já trabalhava com o lado emocional, pensando na terapia associada à terapia geral, como eu estava bem ali entrosada com o emocional, aí eu comecei a ver que as queixas físicas. E aí eu comecei, nossa, se eu fizer a audição, a gente vai começar a ter um resultado legal. E aí foi, né, realmente bombou o meu trabalho. Aí comecei a associar, então, a terapia floral, onde eu abordava o paciente
for uma terapia nessa parte terapêutica, meia hora, pegando todas as queixas do paciente, tanto emocionais, quanto físicas, e esse parâmetro, na época, eu ainda, né, a oritoterapia nós de uma forma controlada. Na época, eu trabalhava mas também tem que fazer essa combinação de pontos, tá? E comecei a ver que eu podia